Uma boa noite a todos. Agradecer àqueles que ligaram, mandaram mensagem. Não estou bem ainda, mas já estou. Já se suporta um bocadinho melhor a voz, não é? No domingo estava difícil. Muito bem, meus amados, vamos continuar no nosso estudo no livro de Salmos e vamos para o Salmo de número 20. Amém? Salmo 20, como vocês podem perceber aí logo no cabeçalho, antes de iniciarmos o versículo 1, não é? Oração a favor do rei, ao mestre de canto, um salmo de Davi, chamado um salmo real. Era um salmo que era cantado pelo povo, geralmente nas vésperas de uma batalha, quando o rei ia liderar o exército, nas campanhas militares. O Charles Spurgeon vai dizer que temos diante de nós um hino, tipo um hino nacional, vocês entendem? Adequado para ser cantado numa declaração de guerra, quando o rei cingia a espada e avançava para a batalha. Já em Deuteronômio, no capítulo 20, do versículo 1 a 4, Moisés trazia da parte de Deus que antes de que um exército saísse para a batalha, com os seus oficiais e os soldados, eles deviam consagrar-se ao Senhor. Então talvez este salmo se refere a um desses cultos, vocês entendem, de consagração. O povo cantava para o rei, orava pelo rei, ok? E cantava as vitórias dele, amém? Isto é interessante que há um salmo, ou é uma oração escrita por Davi, não é? A ensinar o povo a orar por ele. Que nós percebemos que vai além dele e apontava para Cristo, ok? O próprio rei demonstrava a sua plena confiança em Deus, no livramento de Deus, mesmo quando o povo de Israel enfrentava inimigos mais poderosos do que Israel. E não era difícil, meus amados irmãos. Todas as outras nações eram nações com exércitos preparados para a guerra. E lembrem-se, Deus tirou um povo de gente que não era... Deus não tira do Egito um exército. Deus tira do Egito escravos, gente que trabalhava, não é? E mesmo assim eles venceram exércitos. Porquê é que eles venceram? Não é? O salmo vai acabar com um clamor ao Senhor para dar vitória ao rei. Na verdade, estas batalhas em que o rei entrava não era só o rei, mas era todo o povo. A vitória que Deus dava ao rei era uma vitória que Deus dava ao povo, não é? Os irmãos conseguem perceber isso, não é? Não era só o rei que estava em jogo. Eles oravam pelo rei, mas não era só o rei que estava em jogo. Se o rei vencesse, todo o povo usufruía dessa vitória, dessa bênção, não é? O Salmo 20 está estreitamente ligado ao Salmo 21, ok? Então, nós para a semana iremos continuar, não é? O Salmo 21 é um resultado do Salmo 20, ok? No Salmo 20 o povo ora, não é? No Salmo 21 o povo canta louvores, canta vitória, ok? Há um clamor pela vitória no Salmo 20 e há umas ações de graças no Salmo 21. Amém, meus amados? Muito bom. Vamos fazer uma leitura. Deixem-me só eu conseguir-me organizar aqui, que entretanto... Ok, acho que já cheguei lá. Tá bom? Vamos fazer a leitura deste salmo e em seguida iremos ter uma palavra de oração. Tá bom, meus amados? Não é muito longo, eles são 9 versículos. Eu acho que hoje eu consigo. Tá bom? Vamos ler. O Senhor te responda
no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança ou te proteja, dizem algumas versões. Do seu santuário envie socorro e deste Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, meus amados. Pai soberano e glorioso, vimos a Ti e nos colocamos diante de Ti, Senhor, conscientes da nossa total dependência da Tua graça. Confessamos que tantas vezes o nosso coração se inclina a confiar nesses carros e nesses cavalos, na força do homem, na nossa própria capacidade e nas seguranças que este mundo nos apresenta. Mas hoje queremos olhar somente para Ti. Faz-nos enxergar a beleza e a suficiência de Cristo, Senhor, nas Escrituras. Que a nossa maior alegria não esteja nas vitórias terrenas, mas em pertencermos ao Senhor Jesus, o Rei ungido que venceu por nós. Senhor, ao abrirmos este Salmo 20, desperte em nós uma reverência santa, uma fome da Tua palavra, um prazer na Tua presença e pela Tua presença. Que o Teu Espírito grave a verdade nos nossos corações de uma maneira profunda, mas também transformadora, Senhor. Possas sustentar cada um de nós, aqueles que possam estar mais cansados. Que Tu possas fortalecer aqueles que estão abatidos por alguma situação. Leva-nos a descansar, Senhor, na Tua soberania, pois ela é perfeita. Senhor, que saiamos daqui confiando menos em nós mesmos e mais em Ti. Mais no Deus vivo, que ouve, salva e preserva o seu povo. Tudo seja, Senhor, para a glória do Teu grande nome e para a exaltação de Cristo. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, podem ficar sentados, meus amados. Como eu já vos disse, Davi escreve a oração que o povo deveria orar por ele, e não só por ele, mas por todos os reis. Toda a nação reconhecia uma verdade importantíssima. Toda a nação percebia e sabia que a vitória não vinha da força do homem, não vinha deles, mas do Senhor. Como nós sabemos, no Oriente Antigo, os cavalos representavam poder, aqueles carros simbolizavam uma supremacia militar, causavam medo, até algum horror. As alianças que aqueles povos faziam uns com os outros
eram consideradas indispensáveis. E tudo isto era um desafio para o povo de Israel. Os irmãos percebem, mas Israel era alertado e chamado pelo Senhor a pensar de maneira diferente. Deveria ser um povo diferente. Deus estava a ensinar o seu povo que eles não sobreviveriam pela força do braço do homem, mas pela sua graça, pelo seu favor soberano. E, meus amados, esta mensagem não era só para este povo lá atrás. Esta ideia, esta visão, esta maneira de olhar para a vida, para as nossas lutas, para as nossas tribulações, para o nosso dia-a-dia, deve ser o mesmo, meus amados. Os cavalos e os carros só mudaram a forma. O coração continua o mesmo. Nós continuamos a ter aquela tendência terrível de confiarmos mais no visível, no que nós conseguimos ver, do que em Deus. E este salmo confronta-nos mesmo nisso. O povo de Deus, no versículo 1, clama no dia da angústia, não é? Diz: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Bem, o salmo começa como deveria começar e como nós devemos começar. E como nós devemos recomeçar dia após dia. Com o quê? Com oração. Amém, meus amados? Isto já revela alguma maturidade espiritual. Meus amados, quando nós não iniciamos a nossa jornada em oração, isso não revela que nós somos muito fortes e muito maduros. Isto revela que nós ainda somos muito carnais. Não é? Se tu ainda achas que consegues viver bem e iniciar o dia e enfrentar tudo o que um dia tem adiante, vez após vez, e não sentes necessidade de, antes de enfrentares todo esse dia e tudo o que esse dia envolve, estares na presença do Senhor, talvez precises pensar um pouco. Reparem que o povo, quando o rei tinha que sair e o povo tinha que sair para a batalha, eles não começavam a organizar estratégias. Eles oravam. Eu sei do que é que vos estou a dizer, irmãos, e é um desafio. A nossa vida é uma correria. Tanta coisa que nós temos a fazer. Os dias são intensos. É muita coisa, meus amados. E todos nós somos tentados, mas tentados, e de que maneira, não é? A nós tentarmos alinhar as coisas, organizar as coisas, fazer tudo e mais alguma coisa. Eu sei o que vos estou a dizer. Amém? Mas, meus amados, se tu começares a praticar essa vida de oração no início do teu dia, não de uma forma religiosa, porque eu estou a dizer, então tu percebes o que eu estou a dizer, tu vais ver que vais ter mais tempo para muitas outras coisas que tu não tinhas antes, quando tu não oravas porque não tinhas tempo. Amém? Amém? Se tu leres nas Escrituras, bom, Jesus envergonha-nos logo, não é? Se ele era quem era, e ele passava a noite a orar, ele orava ao Pai. Nós, se formos fazer um estudo sobre a vida de oração de Jesus, nós ficamos impactados como ele orava. O que é que nós achamos que não precisamos de orar? Não entendem? Só aí nós revelamos logo a nossa ignorância espiritual. Amém, meus amados? Eu não me lembro bem, está-me agora a vir a ideia, mas não sei se era Spurgeon, não me lembro bem, que ele demorava, sei lá, se ele não gastasse 3 horas a orar ou uma coisa assim, vocês entendem? Então, não estou a dizer que agora temos que começar a orar 3 horas, vocês entendem? Quem dera que nós pudéssemos fazer isso, talvez até podemos. Se calhar a gente é capaz de estar 3 horas a fazer, se calhar, outra coisa que... Não é? Bom, mas isso já revela maturidade espiritual. O povo não começava a organizar as estratégias, não começava a preparar o armamento e, bom, deixa ver se as armas estão todas como deve ser, deixa ver as espadas, vocês entendem? Não começava a ver quantos é que estavam doentes, ver
quantos homens fortes tinham, nada disso, meus amados. Eles começavam a clamar a Deus, eles começavam a orar. É isso mesmo, meus amados. O salmista diz, no dia da tribulação, uma coisa que desmancha logo uma ideia que, às vezes, anda assim por aí, assim, vocês sabem, tipo uma neblina, que parece que se Deus está connosco, a gente não tem problemas. Não é? Parece que só temos problemas se Deus, pronto, passa-se alguma coisa. Não, meus amados. Não é? No dia da tribulação. Não é? No dia da tribulação. Destrói essa falsa ideia de que uma vida piedosa elimina o sofrimento. As Escrituras nunca prometeram, nem prometem, meus amados, nem prometem a ausência de aflições na nossa vida. Nada disso. Antes, pelo contrário, no Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições do justo. Não é? Mas às vezes a gente acha que isso é contrário. Não, é isso, faz parte. Não é? Jesus disse-nos isso também, não disse? Disse. No mundo tereis. É isso mesmo, não é? Os crentes enfrentam problemas, guerras, lágrimas, perseguições, crises, enfermidades, às vezes tempos de deserto. Só que há uma diferença entre o crente e todo o resto. O crente tem um refúgio. Não é? Os irmãos nunca às vezes se deram a pensar, às vezes quando nós estamos a passar mesmo por aqueles períodos, e se tu não passaste ainda por um período desses, prepara-te que qualquer dia passas. Eu lembro-me, no início, eu ouvia o pastor Luís Reis, no início de convertido, e ele falava às vezes de coisas, de problemas muito graves e de coisas, eu ouvia, e eu dizia, então, estava todo feliz, então o Senhor tinha-me salvo, aquilo era uma maravilha, vamos passar por problemas. E eu lembro-me sempre de dizer, prepara-te que se tu não passaste, tu vais passar. Aquilo fazia-me confusão. A sério, mas agora com Deus, isso era com Deus, não tinha Deus, agora com Deus, pá, é isso, meus amados. Não passaste ainda por uma coisa grave, prepara-te que talvez vais passar. Porque isso faz parte, Só que há uma diferença, nós temos um refúgio, não é, meus amados? Nós, como povo do Senhor, nós temos um refúgio. E qual é esse refúgio, meus amados? É o Senhor, o nome, não é? O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve ou te proteja em segurança. Este Deus de Jacó, porquê é que está aqui o Deus de Jacó? Porquê, meus amados? Porquê? Porque será? Não é? Porque nós já sabemos, está aqui, o Deus de Jacó não começou em Jacó, pois não? Foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é? Podia começar por Abraão, não é? Mas Abraão é aquela coisa, o pai da fé, não é? É ou não é? Bem, Deus de Jacó. Porquê? Porque todos nós vimos com um aplicativo de Jacó na nossa vida. Todos nós temos um bocado de Jacó, ou não? Quem era o Jacó? Enganador, era mentiroso, era fraco, era dependente, não é? Ele foi um exemplar claro de um objeto da graça, do favor de Deus na vida dele. O que é que o salmista, o que é que o Davi está a querer dizer? Davi está a lembrar o povo e lembra-nos a nós hoje à noite que a esperança não está no nosso mérito, o qual nós somos capazes. Não está, meus amados. Está na fidelidade do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Deus da aliança, do Deus que fez uma aliança com o seu povo. E aí está a nossa segurança. Esse é o nosso refúgio. Os irmãos entendem, meus amados? Amém? No dia da tribulação, meus amados, no dia em que a coisa aperta, no dia mais escuro, aí é que
salta à vista. Para nós e para tudo o resto. A nossa confiança. A nossa verdadeira relação com Deus. É aí, é nesse dia. Nesses dias difíceis. O apóstolo Paulo fala que há o dia mau, né? Há o dia mau. Há o dia em que parece que o inferno se uniu para uau, e aquilo vem tudo. Vem tudo de uma vez, não é? Quando tudo é abalado, aí é que nós podemos ver para onde é que pende o nosso coração. Para onde é que corre o nosso coração? No que é que a nossa alma descansa? É nesse dia, nesses tempos, vocês entendem? Onde é que é o nosso verdadeiro refúgio? Muitos, meus amados, professam muita fé até à crise chegar, até à tribulação chegar. Vocês entendem? Até àquele tempo difícil. Eles são os mais crentes de todos, até àquele dia. Mas chegou aquele dia. Porque a tribulação, meus amados, as crises, também servem, entre outras coisas, um dos propósitos que o Senhor tem nelas é retirar os ídolos que estão escondidos no nosso coração. Quando eu vos estou a dizer que a tribulação revela os ídolos escondidos no nosso coração, estou a afirmar-vos uma coisa profundamente bíblica. E era uma coisa que era muito enfatizada pelos puritanos e pela nossa teologia reformada. Os puritanos diziam que o coração humano é uma fábrica de ídolos, vocês entendem? O nosso coração sempre deposita a nossa confiança, vocês entendem? Aquela confiança mesmo, que é preciso mesmo confiar, é preciso mesmo, sempre depositamos em alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Mesmo aquelas pessoas mais religiosas, elas às vezes, sem perceber, elas têm ídolos lá escondidas. Mesmo até aquelas pessoas que nos parecem mais devotas, elas têm esses ídolos escondidos. Muitos ídolos que são funcionais, que funcionam, que trabalham de uma maneira tão suave na nossa vida que nós não damos por eles. Só que quando vem a tribulação, vem a crise, vem o aperto, vocês entendem? Aí nós percebemos. Um deles, por exemplo, é a nossa segurança financeira. Não é? A gente trabalha, o dinheiro chega todos os meses, entra na conta, mal ou bem vamos pagando as contas. E quando não vem? E quando não vem? E quando naquele mês não há? E quando no mês a seguir também não há? Não é? Nós nem nos apercebemos que nós estamos confiando no dinheiro. A gente nem fala disso, nem passa pela cabeça. Mas e quando não vem? Claro que é o Senhor, que não é. Mas como é que a gente fica quando não há? Como é que a gente fica quando não tem? Os irmãos entendem? Por exemplo, a aprovação dos outros. Como é que a gente fica quando os outros não estão lá, não aprovam? Vocês entendem? Não estão lá para dizer que nós até somos bons nisto. Como é que a gente lida com isso? Quando nós não conseguimos controlar. Controle é outro ídolo que se esconde no nosso coração. Nós gostamos de controlar tudo. Tudo. O conforto, a reputação, e agora a minha imagem. E agora o que é que vão falar de mim? E o que é que vão dizer agora? O poder, o prazer, a estabilidade, família, ministério, até a nossa própria religiosidade. Meus amados, estas coisas até podem não ser erradas em si mesmas. Os irmãos entendem? O problema é que quando começam a ocupar o lugar que pertence a Deus na nossa vida. Como é que a tribulação revela isso para nós? Bom, enquanto tudo está bem, a saúde está boa,
O dinheiro não falta. Os relacionamentos vão indo bem, não se passa nada de grave. Os planos que nós traçamos para o mês, para o ano, percebem? Para nós, vão indo por aí fora. Aí o coração consegue esconder os ídolos. Mas muitas vezes a crise vem à nossa vida. A tribulação vem, essas coisas abanam. Para quê? Para expor, para trazer ao de cima. A crise vem e expõe onde realmente está a nossa confiança. Uma pessoa diz, bom, eu confio em Deus, mas quando o dinheiro não entra, alguns de nós, meus amados, entramos em desespero. Alguns de nós entramos em desespero. Ficamos desesperados. Bem, amigos, também está a dizer que não precisamos de dinheiro. Não estou a dizer o que é isso. Mas muitas vezes Deus trabalha em nós só para nós percebermos que a nossa fonte é Ele e não o dinheiro. O Senhor te responda no dia da tribulação. E o nome de Deus de Jacó te eleve em segurança ou te proteja. A pessoa perde a paz completamente. A pessoa torna-se uma pessoa amarga, não tem paciência para ninguém. Vive consumido pelo medo e agora? O que é que isso revela, meus amados? Que afinal a segurança dele ou dela estava onde? Estava onde? No dinheiro. Nós, na classe de novos membros, nós falámos que, sabem que o dinheiro, a riqueza, vocês percebem, as posses, têm um quê de divindade. Mas entendem? Se eu machucar aqui um papel e deixar cair aqui para o chão, talvez tu passas e dás um pontapé, ou não apanhas. Mas se eu deixar cair aí 200 eurinhos, pelo menos és capaz de dobrar para perguntar de quem é. Porque tu és crente, não é? Mas aquilo tem a capacidade de te vergar. Já sabe que eu, para me vergar com esta barriga, é difícil. Talvez para o papel, mas para os 200 euros talvez eu vergue, pelo menos para perguntar. Tem ou não tem? Ninguém para. Não é? Alguém me falou aqui há pouco tempo, não sei, acho que foi o Levi, que alguém para fazer publicidade era uma nota, foste tu, não foi, Levi? Uma nota de um lado, né, imprimia a nota de 20 euros, né, deixavam aquilo cair pelo chão, depois no outro lado tinha a morada da empresa e aquilo é uma maneira de fazer publicidade. Não é? As pessoas apanhavam, porquê? Porque tem? É ou não é? É ou não é, meus amados? Lembra-se assim de alguém que foi provado nesta área, assim bem conhecido? Não estou a dizer que é o teu vizinho do lado, não estou a dizer da Bíblia. Lembras-te de alguém? Assim, muito conhecido mesmo. Era o homem mais rico de lá, do sítio, na altura. Foi Deus que disse. Até foi Deus que se lembrou dele. O diabo não. Mas Deus lembrou-se dele. Já estão a chegar lá ou não? Jó. Queres vir aqui a Jó? Vem aqui a Jó, rapidamente. Só um bocadinho atrás, está mesmo aqui, antes do livro que nós estamos a estudar, o livro de Salmos. Eu vou saltar alguns versículos, senão não saio aqui do versículo, da parte A do versículo 1. Mas vamos lá, pode ser? Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
A parte final do versículo 3. Ele tinha tanta coisa que diz que de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E é Deus que chama a atenção do diabo para ele. E no versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? E a obra das suas mãos não abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia, e depois tudo num dia. Tudo num dia. Repara que falava ainda este, versículo 16, 17, falava ainda este, veio outro com a má notícia. 18, também este falava ainda, quando veio outro. Ei, epá, não pararam de vir as más notícias, para não? O que é que Jó fez? Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: o que é que ele disse? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Uau! A provação, meus amados. A tribulação. Prova, revela se o nosso coração ama a Deus ou não. Porque uma coisa é nós amarmos os dons, as dádivas de Deus, o que Deus nos dá. Outra coisa é nós amarmos a Deus. A mulher de Jó chega ao ponto de dizer a Jó o quê? Não é? Porque o diabo chega a tocar na saúde dele. Mas não se esqueçam, meus amados, só para arrematar já aqui. Charles Spurgeon diz que o diabo não é mais... Não, foi Lutero, acho eu. Ou Lutero ou Spurgeon, também não sei. Mas também não é importante. O diabo não é mais do que um cão com uma trela e Deus é que está a segurar na trela. O diabo só vai até onde chega. Por isso ele só vai à tua vida até onde chega. Fica já isso, guarda isso na tua mente. Amém? Mas ele ficou doente e tudo. Ele coçava-se com cacos de barro, de telhas. A mulher chega e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso já chega, isso é demais. Como falam as loucas, assim falas tu. Não é? Receberemos só o bem de Deus e não o mal? Uau! Amém, meus amados? Amém? Bom, outro exemplo. Quando alguém é criticado, por exemplo. Algumas pessoas, quando são criticadas, elas explodem em ira, elas ficam irados. Emocionalmente, elas ficam num buraco. Tornam-se vingativos. Às vezes acontece. Às vezes Deus permite que sejamos criticados e vai só para trabalhar ali com o nosso orgulhozinho. Com a nossa reputação, essa coisa da aprovação dos outros. Há pessoas que precisam de ser admiradas para sentir que têm valor. Vocês entendem? Meus amados, isso é um orgulho. Está sempre à espera que os outros... Cuidado com isso. Cuidado com isso, meus amados. Cuidado. Isso revela orgulho no nosso coração. Queremos ser admirados. Queremos ser vistos, aplaudidos. E isso é que nos dá. Amém, meus amados? O princípio bíblico é este. A pressão revela o que governa o nosso coração.
Tal e qual como o fogo que aquece o ouro revela a impureza que se encontra no ouro, assim também é a tribulação na nossa vida. Provérbios 4 diz que, no capítulo 4, diz que acima de tudo o que tu deves guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Salmo 17, 3 diz que provaste o meu coração. Como eu vos disse, os puritanos dizem que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Calvino tornou isso famoso. Meus amados, nós, na nossa natureza caída, adâmica, nós conseguimos transformar coisas boas que Deus nos dá em ídolos. Nós começamos a elevar essas coisas boas que às vezes Deus dá para nós usarmos, para nós nos servirmos. Vocês entendem? Família, e nós começamos a exaltar isso. Vocês entendem? Há a categoria de ídolo e isso é horrível. Isso é horrível. Precisamos ter cuidado, meus amados. Então Deus, na sua providência, no seu cuidado para connosco, frequentemente o que é que Ele faz? Ele vai usar o quê? Tribulação. Para nós deixarmos de adorar esses ídolos. Para quebrar em nós falsas seguranças, humilhar o nosso orgulho, expor as nossas idolatrias, conduzir-nos a uma dependência verdadeira dele. Sabem que às vezes Deus quer remover da nossa vida, ou às vezes, muitas vezes, Deus quer remover, quer retirar da nossa vida aquilo que compete com Ele no nosso coração. Não é porque Ele é cruel, é porque Ele é misericordioso. Deus ama-nos demais para nos deixar ficar assim. Vocês entendem? Querendo adorar essas coisas, amar essas coisas. Então, a tribulação torna-se o quê? Um instrumento de santificação na nossa vida. Ela revela o coração e é o meio pelo qual Deus nos purifica espiritualmente. Aquilo que muitas vezes nós mais tememos perder é aquilo que nós mais confiamos. Além de Deus. Vocês entendem? Socorro vem da parte de Deus, versículo 2. Do santuário te envio socorro e deste Sião te sustenha. Israel entendia, como eu vos disse, isto era um pensamento que todo o povo tinha, que a segurança estava ligada à presença de Deus. Então é claro que o santuário representava isso, representava a presença de Deus, a comunhão, a expiação, a adoração. Nós vimos isso quando estudámos João, não é? Então o rei jamais iria buscar em primeiro lugar os cavalos, as armas. Ele buscava a Deus. As nações pagãs, à volta, eles confiavam em deuses territoriais, exércitos, alianças que faziam uns com os outros. Israel deveria confiar unicamente no Senhor da aliança. Meus amados, o nosso maior problema não é externo, não é o que está à nossa volta, não é o que nos envolve. Não é, meus amados. Nunca será um problema económico, político, social, relacional. O nosso maior problema é nós nos separarmos de Deus. Nós queremos viver, vocês entendem? Há aquele ateu que não diz que Deus não existe, mas vive como se ele não existisse. Vocês entendem? E essa é a pior condição. Isso é a pior condição. É eu dizer que Deus existe, que eu acredito em Deus, mas depois eu vivo segunda, terça, como se Deus não existisse. Eu não oro, eu não leio a palavra, eu não tenho intimidade com Ele. Vocês entendem?
Mas eu sou daqueles que confesso e que acredito que Deus existe. Eu não vou dizer a ninguém que sou ateu e ninguém dirá que eu sou ateu, olhando assim superficialmente. Mas eu vivo, eu creio que Ele existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. Sabem, às vezes isso acontece com pessoas, inclusive, dentro da igreja, meus amados. O maior socorro, quando diz aqui o versículo 2, do santuário envio-se, sabem qual é o maior socorro? O maior socorro é Deus reconciliar-nos com Ele. Nós teimarmos em querer viver como se Ele não existisse e Deus vem socorrer-nos, porque Ele não quer essa condição para nós. Ele quer que nós vivamos em comunhão com Ele. Deus quer reconciliar-nos com Ele. E Ele faz isso, como os irmãos sabem, através de Cristo. O versículo 3 diz-nos assim: lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Deus agrada-se de um culto sincero. Sabem que estes holocaustos eram aquelas ofertas queimadas, onde era tudo queimado. Vocês entendem? Isto fala de inteireza, isto fala de verdade. Vocês entendem? Isto fala de totalidade. Antes da batalha havia sacrifícios. O que é que isso ensinava? O que é que isso ensinava? Aquele culto, aquela reunião antes da batalha. Ensinava o quê? Dependência. Arrependimento. Vocês entendem, meus amados? Submissão. Uma necessidade de expiação. Israel precisava entender que o maior perigo não era o inimigo que eles iam combater. Era o pecado que eles poderiam ter neles. Vocês entendem? Sem dinheiro, nós vamos para o céu. Com Jesus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que é mais urgente? Procurarmos o dinheiro ou vermos se há pecado em nós? Os irmãos entendem? Então eles faziam o culto antes. Hoje, infelizmente, meus amados, muitos querem vitória, mas sem santidade. Querem bênçãos sem arrependimento. Querem poder sem obediência. Querem um crescimento sem cruz. Mas Deus jamais vai negociar a sua santidade. Os puritanos insistiam. O coração é o grande campo de batalha. Deus deseja sinceridade, temor, quebrantamento. Versículo 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Se nós caíssemos aqui só neste versículo, assim à primeira vista, parece uma promessa para realizar todos os nossos desejos que nós queremos, não é? Porém, como os irmãos sabem, nós temos que estar dentro de um contexto bíblico, histórico. O sentido aqui é muito mais profundo do que isso. O texto aqui está a falar do rei ungido de Israel. Lembram-se que estava a preparar-se para ir para a batalha, debaixo da aliança que ele tinha com Deus. O povo ora para que Deus realize os planos do rei. Mas há aqui uma pressuposição fundamental. O coração do rei deveria estar o quê? Submetido a quê? À vontade do Senhor. Não é? É, Domingos, claro que é. É porque tu estás a pressupor, não é? Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz acerca, o que é que Deus falou acerca de como é que tinha que ser o rei e como é que tinha que ser, como é que o rei tinha que ser e viver para ser rei do povo de Deus. O contexto histórico à volta, no mundo pagão à volta, os reis governavam conforme os seus próprios desejos, buscavam a expansão pessoal deles, não é? Acumulavam poder, eram frequentemente considerados quase divinos. Mas em Israel não era assim, isso era completamente diferente.
o rei israelita estava debaixo da lei de Deus. Deuteronômio 17, e eu desafio-vos a abrirem. E se nós não andarmos muito, andamos menos, mas nós aprendemos. Deuteronômio 17, dos versículos 16 a 20. Quando Moisés está a repetir a lei. Sabem que Deuteronômio é a repetição da lei. É a lei escrita a segunda vez. Okay? Deuteronômio 17, versículos 16 a 20, diz-nos assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. É isso? Deuteronômio 16. Estou a ler o 14, peço desculpa. Fui eu que escrevi aqui mal. Pus aqui uma referência mal, mas é do 14 ao 20, peço desculpa. Tá? Conseguiram apanhar agora já? Sim? Não. Não está Deuteronômio 17? Bom, eu vou ver na Bíblia então. Não está isso? Desculpa. Está ou não está? Vocês não me baralhem mais com o que eu... Isso é um problema. Bom, vamos lá. Deuteronômio, vamos já... Eu passei para aqui, mas pronto, só para não estar a perder tempo, mas vamos lá. A eleição e os deveres de um rei. Não é? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Não é? Continuamos? Porém, este não multiplicará para si quê? Olha, cavalos. Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este. Desconfiam nos carros e nos cavalos. E nós, vocês percebem já? Vocês entendem? Vocês entendem o que é que Davi escreveu e porque é que ele escreveu o que escreveu? Tampouco para si multiplicará mulheres. Lembram-se de um rei? Lembram-se? Do filho de Davi, Salomão. Qual foi o problema dele? Não é? Mas era assim que devia ser o rei. Não multiplicará para si mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou... Olha. Também quando se assentar no trono do seu reino, para mim é o mais importante. O que é que ele tinha que fazer? O que é que o rei tinha que fazer? Escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. O que é que ele tinha que fazer? O que é que ele tinha que fazer? O que tu às vezes fazes e eu fazemos. Nós escrevemos as escrituras, não é? Passamos para um caderno e aí vamos nós escrever. O rei tinha que... Tinha ele, não mandava outros fazer. Ele tinha que fazer isso. Vocês entendem? E o terá consigo. E nele lerá todos os dias da sua vida. Afinal, o rei não é só pôr a coroa na cabeça. Não é? Afinal, ser pastor não é só para ir para trás de um púlpito. Afinal, ser pregador não é só fazer umas boas mensagens. Afinal, ser pai não é só ser pai. Ser mãe não é só ser mãe, ser avô. Ok? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E nele lerá todos os dias da sua vida. Para quê? Para decorar, para saber decor.
Não é mau, mas era para quê? Para quê? Para quê? Deixa lá o temer, ainda não chegaram nada. Para quê? Para aprender. Ler para... Isto dava o resto da noite só aqui, não é? Não é ler para ler. Já li. É ler para aprender. Ler para aprender. Porque depois de todo o Salmo, vamos avançar, e todo o Salmo nos vai falar de fé, confiança. Mas como é que é possível tanta como no meio de tanto... Como é que é possível ter tanta... Como é que é possível confiar quando acaba o dinheiro? Como é que é possível confiar quando o exército é mais fraco? Quando é que é possível confiar quando eu não vejo recursos? Quando é que é possível confiar quando eu não tenho força? Como é? Todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração, o quê? Não se eleve sobre os seus irmãos, porque ele não é mais que os outros. E não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deus ordenava ao rei o quê? Que ele copiasse a lei, que a lesse todos os dias, que aprendesse temor, que obedecesse ao Senhor. Por isso, claro, por isso faz sentido o versículo, ou não faz? Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus. Faz sentido ou não faz? Qual eram os desígnios do rei? O que estava no coração do rei? Meus amados? Tu não queres que o teu rei, tu não queres que o nosso rei e que todos os desígnios do nosso rei se cumpram? Queres ou não? Queres ou não? Tu não queres que todos os desígnios do nosso ungido, do nosso rei ungido, desse que é o verdadeiro ungido do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, todos os seus desígnios se cumprem? Tu não queres que mais dia, menos dia, nós vamos subir, mais dia, menos dia, nós vamos ter um lugar todo novinho para habitar e para estarmos como igreja? Tu não queres que esses desígnios se cumpram? Eu sei, foi para isso que eu vim. Para isso que eu vim. E quando o rei saía para a batalha e aquele povo fazia aquele culto, vocês entendem? E que se cumpra. Se tudo corresse bem com o rei, correria bem para eles. Porque a promessa, porquê? Por causa do rei? Não, por causa da promessa de Deus. Por causa da aliança de Deus. Amém, meus amados? Amém? Conceda-te. Porque aquele rei estava encharcado da palavra. Estava encharcado da presença de Deus. Portanto, os desígnios deviam refletir o quê? Justiça, fidelidade, temor, obediência, submissão à aliança. Era segundo o teu coração. Os desejos, as vontades, as intenções daquele rei, os afetos, as motivações interiores nele. É por isso que o que é que o Senhor fez connosco, meus amados? Ele quis o nosso dinheiro. Não, o que é que ele disse? Filho meu, dá-me o teu coração. Porque quando Ele transforma o nosso coração, meus amados, Ele transforma os nossos desejos, as nossas prioridades, as nossas ambições, os nossos afetos. A graça não muda, como eu vos tenho dito, a graça não muda simplesmente o nosso comportamento, a graça transforma-nos por dentro, a graça alterou em nós aquilo que nós amávamos, aquilo que nós queríamos. Amém, meus amados? Isso é o que a graça faz em nós. Amém? Salmo 37:4 diz: agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O apóstolo João diz lá na sua primeira carta o quê? Esta é a confiança que nós temos nele, não é? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele vai responder.
Amém? A oração que Jesus ensinou não foi: Senhor, faz a minha vontade. É nós pedirmos ao Senhor para que a sua vontade seja feita. Jesus diz: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Esse Rei perfeito. Então concede o desejo do coração. Claro, os seus desígnios, claro. Porquê? Amém, meus amados? Defesa do povo, preservação da nação, justiça, fidelidade ao Senhor. Não era uma exaltação pessoal para o rei, nada disso. Era uma oração para que Deus prospere aquilo que glorifica o nome dele. Deus faça prosperar na vida daquele rei, na vida do seu povo, na vida... O que é que tu pedes para a vida da igreja? Aquilo que é bom para ti, que é confortável para ti, ou aquilo que glorifica Deus? Amém, meus amados? Muitas vezes as nossas orações são demasiado egoístas. Senhor, dá-me saúde. Não tem mal, não estou a dizer que tem mal, mas que glorifica Deus. Que traga glória para Deus. Desejos perfeitamente santos. Vontade perfeitamente pura, totalmente uma submissão. Vocês entendem, meus amados? Eu oro para que vocês sejam um povo totalmente submisso ao Senhor. Que ama o Senhor, que ama a sua palavra. Que se amam uns aos outros, que se glorifica a Deus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A grande questão para nós não é: será que Deus vai satisfazer os meus sonhos? Essa não é a questão. Essa não é a questão. A questão é se os meus sonhos estão alinhados com Deus. Os irmãos entendem? Se os meus desejos são submissos à vontade de Deus. O homem natural quer sucesso, claro, sem santidade. O que interessa é ter sucesso. Interessa é ter saúde. Saudinha e sorte é o que é preciso. Dizia-nos uma senhora sempre lá em Brinches, quando nós acabávamos o culto. Era ou não era? Saúde e sorte é que é preciso. Epá, saúde e sorte. Saúde e sorte é o primeiro dia lá. Ao fim de 4 anos ainda despede saúde e sorte. Hã? A gente que quer bênção, quer... Deus abençoa-me. Então, e obediência? Então, e obediência? E obediência? Deus é mais glorificado quando Ele te dá coisas ou quando tu obedeces? É ou não é? Quer realização sem submissão. Os puritanos diziam que o verdadeiro teste espiritual da nossa vida não está tanto no que nós fazemos, mas se nós queremos perceber entender o verdadeiro teste da nossa vida, está no que nós desejamos. No que nós desejamos. Deus prometeu transformar o nosso coração para que nós o possamos glorificar. Ele vai moldar o nosso coração para que nós o possamos glorificar, meus amados. Versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. A fé celebra antes da vitória. Este versículo revela uma das marcas mais profundas de uma verdadeira fé. O povo de Deus aprende a confiar antes mesmo de enxergar a vitória, de enxergar o resultado. A batalha ainda não tinha acontecido, o conflito ainda estava diante deles, o perigo ainda era uma realidade, mas o povo já falava em alegria. Isto não é presunção carnal, meus amados, é confiança no caráter de Deus. No Oriente Antigo, os exércitos levantavam bandeiras, estandartes, eram símbolos de identidade, de vitória. Os pendões eram exibidos após os triunfos militares. Eles representavam conquista, honra, uma glória nacional. Mas Israel fazia alguma coisa diferente. Muito diferente disso. O Salmo diz: em nome do nosso Deus hastearemos pendões. A glória da vitória não pertencia ao rei, nem ao exército, nem à estratégia. Pertencia a quem? Ao Senhor.
Celebraremos com júbilo a tua vitória. Reparem, a vitória ainda não tinha acontecido de uma maneira visível, mas mesmo assim já havia júbilo. Isto é uma fé bíblica, irmãos. Isto não é pensamento positivo. A fé reformada não diz que nós devemos ter um otimismo psicológico, devemos negar a realidade, devemos ter aquele triunfalismo superficial. A fé bíblica olha para o caráter de Deus, para a sua fidelidade, para as suas promessas, para a sua aliança. É por isso que ela consegue descansar antes de ter a resposta visível. Exemplos bíblicos, eu não vou gastar tempo, mas vou-te só dar a referência. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, de Josafá. Quando Judá estava cercado por os inimigos, Deus ordenou alguma coisa impressionante, que alguns de nós sabemos. Os cantores irem à frente do exército. Humanamente isto era absurdo. Mas o que aconteceu e o que espiritualmente isso nos comunica é que enquanto adoravam, Deus derrotou os inimigos. Paulo e Silas, em Atos 16, na prisão, presos, feridos, acorrentados, aquelas costas a deitar sangue do chicote, ainda assim eles cantavam. Porquê que eles cantavam? Porque a fé verdadeira não depende das circunstâncias para adorar. Hastearemos pendões, diz o versículo. Os pendões revelam publicamente quem recebeu a glória da vitória. Israel deveria declarar: a nossa confiança está no Senhor. Isso se confronta de uma maneira muito profunda e direta o orgulho humano. O coração natural, sem ser transformado, ele ama, meus amados, a autopromoção, a independência, a autossuficiência. Mas o povo de Deus aprende que toda a vitória, toda a verdadeira vitória, vem da graça do Senhor. Paulo dizia: trabalho muito mais do que todos os outros. Bom, não eu. A graça. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Os votos eram os compromissos assumidos diante de Deus. Isto mostra que guerra, governo, a vida nacional, a adoração, não estavam separados. Tudo era vivido diante de Deus, na face de Deus. O rei deveria ser um homem de oração, um homem de devoção, temor, fidelidade. A fé verdadeira, meus amados, descansa antes de ver. Adora-o antes da resposta. Lembras-te de Jó? Em tudo isto, Jó adorou. Nós sabemos depois o final. Jó não sabia o final, mas ele adorou. Preserva-nos, mesmo antes do livramento. Confia antes da vitória, porque a sua esperança, a nossa esperança, está em Deus, não nas circunstâncias. Muitos, infelizmente, só conseguem adorar quando tudo vai bem. Quando há prosperidade, quando a resposta chega. Mas a maturidade espiritual revela-se e aparece quando tu e eu conseguimos dizer, mesmo sem enxergar nada ainda: Senhor, eu confio em Ti e eu continuo a confiar em Ti. Eu não vejo nada, eu não estou a ver nada ainda, mas eu confio em Ti. Lembras-te de alguém que fez isso? Abandonado, sozinho, na cruz. Todos foram embora. Ele ficou lá. Ele ficou lá. Ele diz: nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Amém? Mesmo depois de ele dizer: Deus meu, porque me abandonaste, mas não há para onde eu ir. É para Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. O pecado, aquilo que parecia ser a maior derrota, parecia ser a pior coisa da história, ali estava a ocorrer a maior vitória. O pecado estava a ser vencido. Satanás estava a ser derrotado. A nossa redenção estava a ser conquistada. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios e lembra-nos que nós andamos por fé e não pela vista.
Hebreus capítulo 11, 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Provérbios 21, 31 diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha. É verdade, temos que nos preparar. Sim, claro que sim. Mas a vitória vem do Senhor. A fé verdadeira canta antes da vitória, antes que a vitória seja visível, porque conhece o Deus que já governa o resultado dessa luta e dessa batalha. Versículo 6 diz: agora sei. Mas sabes agora? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo monte, do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. O salmista não está a ignorar a realidade. A batalha ainda não tinha acontecido. Os inimigos ainda existem. O perigo ainda continua real. Humanamente, ainda havia motivos para haver medo. Mas o salmista consegue dizer: agora sei. Porquê? Porque a sua confiança não estava no exército, na força que esse exército poderia ter, nas circunstâncias que ele poderia ver, mas em Deus. É uma fé fundamentada na aliança. Israel possuía uma relação pactual, uma relação de aliança com Deus. O Senhor tinha feito promessas, tinha estabelecido a sua aliança, tinha dito que estava comprometido com o seu povo, comprometido em preservar este reino davídico por aí fora. Diz que o trono jamais estaria vazio. Então, a confiança do salmista nasce deste caráter fiel de Deus. Meus amados, a fé não é um sentimento cego. Na Bíblia, fé não significa pensamento positivo, como eu vos disse, negação da realidade, uma força mental, não posso duvidar. Não é nada disso. Fé é tu e eu confiarmos no que Deus revelou sobre Ele mesmo. Isso é fé. Por isso, a fé bíblica é uma fé racional, é uma fé racionalmente teológica. Meus amados, as Escrituras, nós conseguimos... A fé não é uma coisa, um salto no escuro. A nossa fé dá para entender, porque é só ler as Escrituras. Não consigo explicar a fé. Consigo. Então, se Deus não é mentiroso, Deus diz isto, ok. Os irmãos entendem? Ela repousa aonde? Na verdade de Deus, nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus, na fidelidade da aliança. Vocês entendem? Não é uma fidelidade comigo, é uma fidelidade quando eu estou junto com o povo que Ele fez a aliança. Vocês entendem? Deus não tem um compromisso comigo, Deus tem um compromisso com o seu povo. Amém, meus amados? Qual é o fundamento dessa certeza? O que é que o salmista sabia? Sabia que Deus é soberano? Tu também sabes? Amém? Mesmo no dia da tribulação? Mesmo no dia da crise, da escuridão? Também sabes isso? Sabes que Deus não mente, que Deus não falha, que Deus não abandona o seu povo, que Deus cumpre as suas promessas? Exemplo de Abraão, Romanos 4. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão olhou para ele, olhou para a mulher, não é? Qual é a cena para haver esperança? Nenhuma. Qual é a razão para confiar? Nenhuma. Qual é? Não é? Mas ele diz, não. Aquele que prometeu é fiel. Eu não sei como é que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. E depois do filho nascer? Maravilha, não é? Foi ou não foi? O filho nasceu, fantástico, não é? Está ali a promessa, não é? Tudo Gênesis 22. Não é? E depois, Deus, Abraão, dá-me o teu filho.
a promessa. Foi ou não foi? Bom, isso foi num retiro, já pregámos sobre isso, não é? Ele olha para o seu corpo envelhecido, para as impossibilidades humanas, mas sabem uma coisa? Ele não olhou só para aí. Ele olhou para a fidelidade de Deus. Diz, não, o que prometeu é fiel. O que prometeu é fiel. Já vimos com Jó. Jó perdeu os filhos, a riqueza, a estabilidade. Mesmo assim ele declara, eu sei que o meu Redentor vive. Amém, meus amados? Esta é a estrutura deste versículo 6 aqui do Salmo 20. Essa fé, essa confiança não repousa na força da emoção, na intensidade psicológica, na capacidade humana de se acreditar. Repousa, antes pelo contrário, na revelação de Deus, na obra de Cristo, nas promessas das Escrituras. Repousa em Cristo, meus amados, na sua obra perfeita, na sua ressurreição, na sua intercessão, na sua fidelidade. Há uma grande diferença entre fé e positivismo. O positivismo diz, vai dar certo porque eu acredito. Eu acredito e vai dar certo. Eu acredito. Eu não duvido, eu acredito. Isso não é fé. Isso é positivismo. A fé bíblica, meus amados, baseia-se que Deus é fiel. E Ele é sempre fiel. O seu caráter não muda. Se Deus diz, é porque é. A verdadeira fé não nasce da ausência dos problemas, mas da convicção de que Deus, o Deus da aliança, permanece absolutamente fiel, mesmo no meio dessas batalhas. E todos aqueles que estão unidos ao seu ungido, a Cristo, participarão da sua vitória. Em João 14:19 diz assim, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. E vós também vivereis. Amém, meus amados? Versículo 7, e mais um, e vai ser rápido. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. Este versículo é o centro do Salmo 20. Aqui nós vemos a diferença. Aqui o salmista estabelece os dois modos completamente diferentes de se viver. A confiança humana e a confiança em Deus. Como nós já vimos antes, toda a pessoa deposita a sua segurança numa coisa ou noutra. A grande questão não é se tu confias, é no que é e em quem é que tu confias. Nós já vimos que Deus proibiu completamente a confiança no exército, no homem, nos cavalos, por aí fora. Porquê? O que é que isso representa para nós hoje, irmãos? Os cavalos representam a independência, representam a nossa independência, fazermos sem Deus, vivermos sem Deus, como se Ele não existisse, a nossa autossuficiência, a nossa confiança carnal. Deus queria ensinar este povo que a sua segurança não estava na força do homem, na força humana, mas nele. Quando ele diz que uns confiam em carros, isto carrega a ideia de depender, apoiar-se, sentir-se seguro. O homem caído sempre busca segurança, como eu vos disse no início, nas coisas visíveis. O coração natural prefere sempre aquilo que consegue controlar, aquilo que pode medir, aquilo que pode enxergar. Por isso as nações continuam a confiar em exércitos, alianças, riquezas, armamentos. Mas está aqui um nós, porém. Aqui surge o contraste da fé. O povo da aliança vive segundo outra lógica. Enquanto o mundo exalta o poder, a força, os recursos humanos, o povo de Deus glorifica o Senhor. Nós nos gloriaremos em o nome do Senhor. Na Bíblia, o nome representa o caráter, a natureza, a fidelidade, o poder, a presença de Deus. Gloriar-se no nome do Senhor significa encontrar segurança naquilo que Deus é. Israel não precisava nem deveria ter
um maior exército, uma melhor estratégia. Não era isso que eles diziam. Não era isso que eles precisavam de confiar. Não é isso que eles deviam procurar. Eles deviam dizer, nós temos o Senhor. Lembram-se de Davi? Com Golias? Eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos. Tu nem és circuncidado, tu não pertences à aliança. Deus não fez nenhuma aliança contigo. Não interessa o teu tamanho. Lembram-se? Ele percebeu que Saul não era circuncidado. Deus não tinha feito nenhuma aliança. Não importa o tamanho dele. Percebes a importância de entendermos isto? Qualquer dia nós vamos estudar sobre aliança e o impacto que isso é. Vocês entendem? Ele fez uma aliança contigo ou não fez? Todos os domingos tu ouves. Esta é a nova aliança no meu sangue. Golias era gigante, enorme, mas ele não estava. Ele não era do povo de Deus, ele não pertencia à aliança. Ele ia ser derrotado. Não havia promessa para ele. Ele não estava debaixo da promessa. Amém, meus amados? Isto fala-nos da dependência absoluta de Deus. É verdade, meus amados, não podemos ignorar, nós não escondemos isso. Recursos humanos têm utilidade, claro que sim. Mas jamais podem ocupar esse lugar de uma confiança absoluta nisso. O problema não é nós possuirmos os meios. É nós conseguirmos, com o nosso coração mau, transformar os meios em ídolos. Deixem-me aplicar aqui esta coisa dos cavalos. Os cavalos modernos de hoje. Eu vou voltar outra vez lá. O dinheiro, a influência, a estabilidade profissional, a inteligência. É uma pessoa inteligente. A política, a tecnologia, as estratégias de crescimento, o pragmatismo religioso. Até as igrejas caem nestas coisas, meus amados. Quando as igrejas substituem oração por marketing, elas estão a cair aí. Santidade por popularidade. Não importa se é um povo santo. Precisa ser popular. Toda a gente gosta de nós, não é? Somos fantásticos. Tudo boas pessoas. Em vez de poder espiritual, vocês entendem? Entretenimento. Precisa entreter. A grande revelação da tribulação, meus amados, é que ela revela onde a nossa verdadeira confiança está, como eu vos disse. O exemplo do Senhor Jesus, ele venceu na cruz não por causa da sua força, não por causa do seu poder político. Ele triunfou de que maneira? Da maneira que tu e eu podemos triunfar. Triunfou através da obediência, da humilhação, da submissão ao Pai. O reino de Deus não avança pelo poder da espada. O reino de Deus avança pelo poder soberano do Senhor. Alguns textos que nós podemos lembrar. Maldito o homem que confia no homem. Não é por força nem pelo poder, mas pelo Espírito do Senhor. Não há problema. E nós temos recursos. Não tem problema nenhum nisso. Mas precisamos ter cuidado com aquilo que nos quer dominar ou que nos domina. Cuidado com os medos, com aquilo que é segurança para ti. Com aquilo que te tira a tua estabilidade emocional. Tu ficas alterado. Mexe com a tua esperança. O homem natural confia naquilo que consegue controlar. O homem regenerado aprende a descansar naquilo que Deus governa de maneira soberana. Percebes? Amém? E Deus governa todas as coisas. Tu podes descansar em Deus. Tu podes descansar em Deus. Tu não precisas descansar só naquilo que tu controlas. Há coisas que tu não controlas, e muitas coisas que tu não controlas, que tu podes estar
Descansado. Às vezes não é a primeira, às vezes não é a segunda, às vezes não é a 10ª, às vezes não é a 20ª, às vezes é ao fim de 1 mês, 2, que à noite, quando tu acordas, vem assaltar-te. E agora? E como é que vai ser? E como é que vai acontecer? E como é que vai? Estou-vos a falar de experiência pessoal. E tu, noite após noite, dizes: Senhor, eu entrego-te e eu sei que tu és soberano e tu estás no controle de todas as coisas. Está contigo, Senhor. Mas não fica, porque no outro dia assalta outra vez. E no outro dia dormes 30 minutos e acordas e pensas outra vez no mesmo. Amém, meus amados? Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Os impérios caíram, meus amados. O Egito caiu, a Babilónia caiu, Roma caiu. Mas sabes uma coisa? Aqui estamos nós. A igreja, o povo de Deus, permanece de pé. E se tu leres o Apocalipse, sabes uma coisa? Já sabes o final da história. Sabes quem é que vai vencer? Nós vamos vencer. Porquê é que nós vamos vencer? Porque o nosso rei venceu. Amém, meus amados? A segurança, a nossa segurança, meus amados, não está na nossa força, na nossa capacidade, na nossa constância, sermos sempre ali constantes, ali nunca, a gente nunca mantemos. Não está nisso, não, meus amados. Está na fidelidade de Deus. Eu gosto de Filipenses 1,6. Já sabes o que é que diz Filipenses 1,6, não sabes? Diz assim: estou plenamente certo. Grande apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Amém, meus amados. O salmo termina em oração. O Senhor dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. O salmo termina conforme começou. Sabes como? Com oração. É assim. Deve ser assim. Deverá ser assim. Isto é muito significativo. Depois de falar sobre confiança, mencionar as batalhas, declarar fé, afirmar dependência de Deus, o povo encerra o quê? A clamar outra vez. É isso mesmo. Ele clama novamente. Meus amados, porque a espiritualidade bíblica não se separa uma coisa da outra. Percebes o que eu estou a dizer? Não se separa a confiança da soberania de Deus e a oração. Nós confiamos, amém? Nós sabemos que Deus é soberano, mas nós oramos. Amém, meus amados? O Salmo começa dizendo o quê? Que antes das batalhas nacionais de Israel, o rei oferecia sacrifícios, buscava direção divina, preparava-se para a guerra, o povo reunia-se em intercessão. Mas o Salmo termina com o quê? Com um clamor coletivo. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Isso demonstrava, isso revela-nos que Israel entendia que a vitória pertence ao Senhor. Dá vitória ao rei. O rei aqui, claro que inicialmente é o rei Davi, ou algum rei davídico, mas o Salmo possui uma dimensão messiânica. Como nós temos vindo a falar, o rei ungido aponta para Cristo. Na aliança davídica, o rei representava o povo. Se o rei vencesse, o povo era preservado, a nação permanecia, a aliança seguia adiante. Isso aponta para quem? Para Cristo. Cristo é o rei perfeito. Na cruz ele entrou na batalha decisiva, enfrentou o pecado, enfrentou Satanás, enfrentou a ira divina e venceu. A ressurreição foi a declaração pública da vitória do nosso rei ungido. 1 Coríntios 15, 57, olha o que Paulo vai escrever: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Amém? Responde-nos quando clamarmos. O povo reconhece uma dependência contínua, a necessidade constante de Deus, a insuficiência humana. Mesmo depois de afirmar fé, eles continuaram orando. Isto destrói aqui as duas distorções que existem, meus amados. O fatalismo. Muitos dizem que nós, reformados, como acreditamos na soberania de Deus, então nem oramos. Se Deus decretou, porque é que precisas de orar? Se Deus já decretou tudo, porque é que tu oras? O Salmo rejeita isso. Outra razão é a autossuficiência. Já temos força suficiente. O Salmo também rejeita isso. Qual é a perspectiva? Perspectiva bíblica. Que Deus decreta não somente os fins, mas também os meios. E a oração é um meio estabelecido por Deus. Por isso a soberania de Deus não elimina a nossa oração.
A soberania de Deus estimula a nossa oração, porque sabemos que Deus realmente governa, irmãos. O povo de Deus deve ser um povo de oração, não apenas nas crises, nas emergências, no desespero, mas continuamente. Sabes o que é que a oração revela acerca de ti e de mim? Revela a tua dependência, a tua humildade, a tua fé, a consciência da tua fraqueza. A oração revela também quem é o nosso rei. Israel clamava pelo rei da aliança. Hoje, como igreja, clamamos pelo rei perfeito, Jesus Cristo. Ele reina soberanamente, ele intercede pelo seu povo, sustenta a sua igreja, preserva os santos. É por isso que nas epístolas nós conseguimos encontrar versículos que dizem orai sem cessar. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 2, não tendes porque não pedis. Colossenses 4, 2 diz, perseverai na oração. Deixem-me deixar-vos aqui a aplicação final. O Salmo 20 termina ensinando-nos que a vitória vem de Deus. Que o rei depende do Senhor. Que o povo deve continuar a clamar. E que uma confiança verdadeira não nos torna ausentes da oração. Produz em nós oração. A igreja mais forte não é necessariamente aquela que é mais rica, a mais influente, aquela que é a mais sofisticada, mas sabem qual é a igreja que é mais forte? Chegam lá ou não? É aquela que depende de Deus. Não nos faças sair daqui. Se não fores connosco, não nos faças sair daqui. E sabem para onde é que eles estavam a caminhar? Para a terra prometida, onde havia leite e mel, havia tudo. Se não fores connosco, não nos faças sair daqui. Dependência de Deus. Amém, meus amados? Amém. O povo que realmente crê na soberania de Deus, não ora menos. Ora mais. Porque sabe que somente o Senhor pode conceder a verdadeira vitória. Amém, meus amados? Afinal, conseguimos terminar. Louvado seja o nome do Senhor.